nos períodos ditatoriais, desde lá do Vargas, pegando aqui também a ditadura civil-militar de 64 em diante. Pensar essas questões me parecem mais pertinente pensar a partir da história do Brasil. Ao invés de pegar um tema, estudar o movimento negro, estudar a história do Brasil e cotejar os diferentes elementos, as diferentes visões, as diferentes perspectivas que compõem esse processo histórico. Por exemplo, trabalhar a Era Vargas, que é trabalhada em todas as escolas. Eu lembro que quando eu era professor na escola básica, lá no município, os professores reclamavam: poxa, eu mal consigo chegar na Era Vargas. Ainda bem com novos temas e tal. Bom, mas na Era Vargas todo mundo chegava. Mal conseguia, mas chegava. Então, trabalhar a Era Vargas apresentando para os alunos os diferentes processos que estão em jogo, as diferentes disputas, as lutas, os atores sociais que se movimentam, se organizam. E a Frente Negra, só pelo aspecto quantitativo, já seria justificativa suficiente para se trabalhar na educação básica. Os caras conseguiam reunir milhares de pessoas, tem fontes que falam em 100 mil pessoas, tem historiador que fala em 20 mil, mas enfim, o jornal que eu mostrei para vocês falava em 40 mil. 40 mil associados na década de 30, tão antes do Facebook. Olha só, é muita gente, é uma organização grande. O Petrônio Domingues, um historiador, diz que é a primeira organização de massa, a primeira organização negra de massa no Brasil, porque eram milhares de pessoas numa época em que a população do Brasil era muito menor do que é hoje. Enfim, hoje 40 mil pessoas associadas com carteirinha já seria muita coisa, na década de 30. Então é a história do Brasil. Estudar as lutas contra a ditadura, as lutas por democracia, sem cotejar nas disputas, nos projetos em jogo, o movimento negro, é um erro. É só pegar o palanque da Direta Já em 84. Você tem lá os diversos movimentos sociais, tem lá o movimento negro com direito à voz. Não é, Gil? O Gil estava lá. O Gil é uma liderança importante do movimento negro. Quem está fazendo pesquisa sobre a década de 70, tem aqui mas enfim, alguém. É história. Eu achei no YouTube, Gil, você acredita? Botei no Facebook. O Amauri falando lá no comício das diretas. Mas o que eu quero dizer com isso? É a história do Brasil. Então, essa me parece uma estratégia que eu considero pertinente. Pensar esses espaços de enunciação das diferenças dentro do conteúdo de história do Brasil. Apresentar essas diferentes perspectivas sobre os processos históricos, como diz o Homi Bhabha, criar espaços de enunciação das diferenças a partir da perspectiva das minorias. Isso é um elemento importante. Pensar a partir da perspectiva das minorias, que historicamente não foram apresentadas nos currículos de história. Então, essa me parece ser uma estratégia. Eu fiquei pensando, é claro que o racismo não se combate só com conhecimento, senão pessoas muito inteligentes não seriam racistas. É muito mais complexo do que isso, mas esses espaços de enunciação das diferenças, lidar na batalha, como disse a Mônica no início, eu sou africano no pensar também, né? Trabalhar com a dimensão do pensamento, da construção de conhecimento, com as epistemologias, me parece também uma estratégia importantíssima. Não é suficiente, não é só isso que vai ajudar a acabar com, ou pelo menos a diminuir o racismo no Brasil, mas é uma estratégia interessante. Eu fico pensando, por exemplo, alunos na educação básica, como os alunos que eu tive, que manifestavam o racismo de uma forma tão evidente na sala de aula, com xingamentos, com hierarquias que se apresentavam, às vezes, na própria posicionamento dos meninos na sala de aula, a forma como lidavam um com o outro. Trabalhando a história do Brasil, por exemplo, Era Vargas, vendo ali diferentes atores sociais, todos protagonistas, sujeitos da sua história, e lutando e apresentando lá a imprensa negra, a Frente Negra Socialista. Isso é importante dizer também, a Frente Negra era uma frente ampla, mas não era a única organização na década de 30 do movimento negro. Você tinha muitas divergências dentro da Frente Negra. A Frente Negra tinha uma perspectiva muito nacionalista, ultranacionalista, que afastava, por exemplo, os grupos que eram panafricanistas. O Marcos Garvey não fazia sucesso na Frente Negra de jeito nenhum. O Dubois fazia. Mais do que o Dubois, o Booker Washington. Eles eram fãs do Booker Washington. Exatamente, era uma perspectiva diferente.
Mas eu quero dizer que há vários outros grupos sociais, inclusive de negros organizados na década de 30, que não faziam parte, que divergiam da Frente Negra. Mas imagina os meninos lá que manifestavam o racismo o tempo todo, ao trabalhar de maneira séria com esse conteúdo da Era Vargas, lidando com esses diferentes processos, vendo negros protagonistas, sujeitos da sua história, lutando, conseguindo conquistas como essa. Você imagina os negros lá nos Estados Unidos, lendo o jornal Chicago Defender, ficavam impressionadíssimos. Em meio à segregação racial do Jim Crow lá, eles imaginando que no Brasil tinha uma organização que era recebida pelo presidente da República e que apresentava uma demanda e era aceita a demanda. E os caras conseguiram botar negros na polícia lá de São Paulo. Imagina isso, na década de 30, e os alunos tendo conhecimento, lidando, caindo na prova, como caiu no Enem agora. Acredito que pode ter um impacto positivo, como tem tido a lei, a meu ver, nas escolas. Eu estou sempre nas escolas, né, trabalho com ensino de história na UFRJ. Hoje mesmo avaliei 2 regências aqui no Cefet, 2 aulas de futuros licenciandos. E a gente observa que tem causado impacto. Agora, o potencial da implementação dessa lei é gigantesco. É mudar a cultura. Se a gente conseguir, de fato, trabalhar de maneira intensa, problematizando o currículo e transformando esse currículo num outro currículo que não seja eurocêntrico, que leve em consideração a importância de todos os grupos que historicamente formaram a sociedade brasileira, isso é revolucionário, né? Se a gente conseguir fazer com que isso aconteça no Brasil, eu acho que essa história aí do apocalipse vai ficar um pouco mais distante, a história vai continuar sendo mais importante aqui no Brasil. Não é nem história, o Enem não é um negócio... ciências humanas. Mas a história que manda, né? Ciências humanas. Essa é... A história e geografia. Queria só fazer um depoimento assim, muito na questão dos acertos. Eu sou Beatriz Cristina, sou historiadora, dirijo aqui o arquivo há quase uma década. Era muito curioso, quando eu cheguei aqui, existia uma comissão, chamada Comissão Luso-Brasileira, nessa noção dos acervos lusófonos, que foi feita para os 500 anos da descoberta do Brasil, muito polarizado, no Arquivo Nacional e em Portugal. E nós fizemos, enquanto eu estava aqui, a minha primeira reunião com os países em Portugal, e existia junto um fórum dos países africanos. E eles se reuniam numa sala e a gente em outra. Gisele me conhece um pouco, eu sou um tanto quanto curiosa. Eu falei, gente, mas por que eles estão lá e a gente está aqui? Olha, eu já estou nessa história há 10 anos. Agora a gente foi para um congresso e é a primeira vez que a gente sentou junto, mas a gente ainda não se fala. É uma coisa louca para minha cabeça. Quando a professora Fátima Gouveia estava viva, a gente fez um pacto, e ela não conseguiu cumprir comigo, que a gente ia reunir toda a documentação dos senados da Câmara do Império Português, fazer um grande banco de dados, né? Porque eu acho isso importante para disponibilizar fontes para os professores poderem... Enfim, a Fátima foi antes, a gente não conseguiu, mas agora eu consegui, nesse congresso que a gente foi, falar, olha, a gente tem que pensar que estamos na efeméride dos 200 anos da independência. E a diretora do Ultramarino ainda brincou, Bi, você quer que a gente comemore aqui? Eu falei, claro! E vamos tentar pelo menos fazer assim, uma reunião dos mapas que estão espalhados pelo Império Português, tendo o Rio de Janeiro como foco. E ampliar isso. Eu queria muito, assim, eu tenho aqui uma batalha muito grande de que a universidade se aproxime das instituições de arquivo neste sentido. Seria muito importante que vocês nos ajudassem a pautar acervos que fossem importantes para a gente fazer esse mapeamento e traçar um repositório que eu conversei com o BNDES essa semana, que eles têm interesse em nos ajudar a financiar. Primeiro, porque numa das últimas visitas a Portugal tinha um diretor do arquivo do Timor. E nós fomos fazer uma visita a um arquivo fotográfico no Porto, que é uma das coisas mais modernas. E ele sentou e chorou, porque ele falou, eu não tenho nem máscara, eu não tenho nem caixa para guardar, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Aí eu tirei 100 euros e falei, toma, entendeu? Era o mínimo que eu podia fazer. Porque assim, há uma desigualdade
desigualdade nesse mundo lusófono para como estão os acervos, que vai prejudicar e muito que essa produção historiográfica se faça. Então, enfim, é muito mais um depoimento do tipo assim, há que se mapear também, fazer uma divulgação, e acho que a gente aqui no Brasil está de costas para a África nesse sentido, né? Assim, por que a gente precisa fazer essa tangência por Portugal? Portugal nos trata muito bem, é ótimo, mas a gente podia fazer isso de mapear, e a gente não faz esse mapeamento de acervo, que é alguma coisa, e são acervos que conversam intimamente, que seria muito bacana se a gente tivesse uma proximidade entre os professores que estão estudando a África, né, e as instituições de arquivo no Brasil, no Rio, mas em Salvador também, no Grão-Pará, enfim, que isso pudesse de alguma maneira ser mapeado e ser colocado online para que os professores pudessem usar isso na sala de aula. É só um depoimento que eu vou ter que subir, infelizmente, para a minha vida burocrática, mas enfim, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Tá?